With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. O nosso lema central é pensai nas coisas do alto. Hoje nós vamos discorrer de um tema que é o seguinte: íntimos no sexo conjugal. Queridos, a intimidade sexual, quer o mundo goste ou não, é limitada ao matrimônio. Somente nessa condição ela é aceita e abençoada por Deus. Fora disso, é pecado. Mediante o casamento, o marido e mulher tornam-se uma só carne na vontade de Deus. O mundo, a sociedade ensina o sexo livre e desordenado fora do casamento. Mas ainda existem pessoas que buscam honrar Deus junto com seu companheiro. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal fiel são ordenados por Deus e por Ele honrado. Intimidade conjugal sexual tem a aprovação de Deus e esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal e ainda te desafio em 3 segundos você ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu joinha aqui, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, a intimidade sexual é sagrada e bela. Fora do casamento é vergonhosa e pecaminosa. A intimidade humana é reservada para os casais casados, porque é o símbolo supremo da união completa, uma totalidade, uma união ordenada e definida por Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 31, Paulo escreve e diz assim: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Muitos pais evitam abordar o assunto das relações sexual ou assunto de sexualidade com seus filhos. Alguns pais presumem incorretamente que falar sobre sexo vai encorajar seus filhos a agirem sexualmente ou que são muito jovens para perguntar sobre esse assunto. Muitos não falaram abertamente sobre esse assunto com seus próprios pais e não se sentem à vontade para conversar sobre isso com sua família. Família onde os pais não dialogam com os seus filhos, onde os filhos não têm abertura de dialogar com os pais em determinados assuntos, principalmente esse da vida sexual. Então, se os filhos não aprendem com os pais dentro de casa, então o mundo está aí aberto para ensinar de forma errada, desordeira e de forma contrária aos ensinamentos de Deus. Queridos, quaisquer que sejam suas hesitações ou medos, é extremamente importante que falem com frequência sobre a intimidade sexual um com o outro, os cônjuges e os cônjuges com os seus filhos. As crianças, os adolescentes são regularmente bombardeados com ideias perniciosas sobre sexo e você tem a oportunidade de ajudá-los, de orientá-los ou corrigi-los caso seja necessário. Com base nos princípios do Evangelho, os pais podem criar um entendimento positivo sobre a intimidade sexual sadia e abençoada por Deus. Ao falar sobre este assunto em família, aconselha-se com o Senhor, peça sabedoria, peça discernimento, aprenda com a Bíblia, aprenda na igreja a forma de dialogar com o seu cônjuge e com os seus filhos sobre
sobre esse assunto, né? Como usar determinada abordagem que lhe permita ter uma conversa significativa com ele, com ela ou com os filhos sobre esse assunto. Então, queridos, precisamos aprender dentro dos propósitos de Deus como entender e viver essa intimidade sexual na vida conjugal, ok? Então, alguns parâmetros, né, alguns pontos para a gente refletir melhor sobre esse assunto, certo? Primeiro é que a vida conjugal, sexual, é para nos fazer também felizes. O Pai Celestial criou o plano de salvação para que possamos passar pela experiência da vida, voltar à sua presença e ter alegria com prazeres ainda nessa terra. O ponto principal desse plano é a unidade espiritual, também a unidade emocional, física, desenvolvida no casamento e na vida familiar. Esse é o propósito de aprendermos e entendermos sobre essa intimidade, né, que Deus criou para nós. Ele nos deu a capacidade de ter essa intimidade física para que pudéssemos fortalecer e criar nossa família aqui e para a eternidade. Tá dando para entender? Um outro ponto interessante que precisamos abordar sobre esse assunto é que ele deseja que o sexo seja uma parte bela. Deus deseja que o sexo seja uma parte bela, poderosa e alegre para as nossas vidas. Não há algo pecaminoso ou indecente, como vimos por aí nos meios de comunicação, quando o casal vive essa afetividade sexual. O sexo permite que marido e mulher sintam muito prazer, sim, tenham filhos, expressem esse amor, fortaleçam seus laços espirituais, emocionais, físicos. A intimidade sexual é uma parte importante do casamento e, se for usada da forma que Deus ordenou, traz grandes bênçãos e alegria para toda a família. Enquanto muitas pessoas no mundo retratam o sexo como casual ou rude, o Evangelho ensina que a sexualidade sadia é um dom poderoso dado por Deus, né? E que deve ser usado dentro dos limites que ele estabeleceu. É usado com sabedoria, com reverência e para a glória de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito: é Deus quem diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus presenteou Adão, né, e Eva com matrimônio. Eles foram criados perfeitos um para o outro. O casamento não foi uma conveniência, tampouco foi criado em qualquer cultura ou pelo desejo do homem. O casamento é uma instituição criada por Deus. Ele foi instituído por Deus e ele possui 3 aspectos. Pense comigo. 3 aspectos básicos do casamento criado por Deus. Primeiro, o homem deixa seus pais, é um ato público, promete-se a si mesmo e a sua esposa, né? Segundo, o homem e a mulher são unidos assumindo a responsabilidade pelo bem-estar mútuo e amando um ao outro diante das pessoas até que a morte os separe. Terceiro é que ambos se tornam um na intimidade e no comprometimento da união sexual que são reservados para o casamento, somente no casamento. Casamentos sólidos vão incluir esses 3 aspectos básicos, certo? Deixar pai e mãe, ser uma só carne, né? Homem e mulher assumindo um compromisso de bem-estar até que a morte os separe e ambos se tornando uma só carne na intimidade sexual conjugal. Sem esses 3 aspectos, um casamento é falido, ele é fraco e ele não ele não consegue se sustentar, certo? Há também uma outra intenção da Bíblia quando diz que o leito deve ser incontaminado e sem mácula.
Paulo também nos ensina isso. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, devemos honrar a nossa cama, o nosso quarto, mantendo o leito conjugal puro, sem mácula. Ele diz, lá em Hebreus 13, 5, digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quando diz leito sem mácula, homem, marido e mulher serem fiéis uns aos outros até que a morte os separe. Respeitar o casamento, respeitar os votos sagrados, a intimidade física, sexual, aspecto de vida santa, se santificar, a qual é o propósito que Deus chama o seu povo. O leito sem mácula é um dever, é um juramento para a intimidade, as relações sexuais entre marido e mulher, entre cônjuges, ao contrário do estilo de vida sexualmente promíscuo que o mundo apresenta. O alto padrão de Deus para a sexualidade humana consiste na pureza e na fidelidade. E o mundo ensina isso ao contrário. A união e a intimidade sexual são reservadas somente para o casamento. E Deus as considera como honradas e puras se forem vividas dentro do padrão conjugal. Uma terceira pessoa no casamento contamina o relacionamento e a alma também é contaminada, e isso é condenado por Deus. A fim de prevenir-se contra a imoralidade sexual, Deus ordenou o sagrado relacionamento do matrimônio como sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem terceira pessoa. E se houver uma terceira pessoa no casamento, que seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é necessário. Isto contém mais do que uma aprovação do relacionamento conjugal, queridos, mas também vincula a responsabilidade do casal de preservar a sua vida, a sua intimidade sexual ou a intimidade das práticas, né, que são perversas e desagradantes de uma sociedade que está tão lasciva, né, a qual nós vivemos hoje. Uma sociedade em que há um liberalismo, né, do ato sexual de forma desordeira, perigosa, né, de forma manchada e contaminada, fora dos padrões de Deus. Há um outro propósito nessa intimidade sexual, uma outra lição que podemos trazer é: prazer na vida sexual conjugal foi um plano de Deus para as nossas vidas, né? Paulo ainda sugere para que os casais desfrutem da intimidade sexual que Deus presenteou. Ele fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos do 3º ao 5º. Olha o que Paulo diz. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, né, no relacionamento sexual, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Isso é que Paulo fala sobre a vida sexual conjugal. Estes são versículos notáveis, porquanto revelam pontos de vista que parecem estar muito adiantados para o seu tempo. Isso é uma saudável percepção da sexualidade da mulher e a compreensão da completa igualdade existente entre um homem e uma mulher na área mais íntima do seu relacionamento. As escrituras, queridos, não dão qualquer apoio à noção de que relações sexuais visam unicamente o aprazimento do homem e nem tampouco o homem ser objeto de prazer da mulher.
Muitos casais usam o relacionamento sexual para se vingar do cônjuge. Quando ambos estão brigados, se privam, do relacionamento sexual. Isso é um tremendo perigo para o casamento. Dentro desse assunto, para você entender com mais clareza, nós temos aqui no canal um vídeo por título Causas de um esfriamento conjugal. Consulte esse vídeo para você aprender um pouco mais sobre esse assunto, ok? Pois bem, a relação sexual é uma expressão íntima de afeição entre marido e esposa. O apóstolo sublinha sua importância no casamento, declarando aqui, na verdade, um dever. O marido deve estar disponível para sua esposa quando ela desejar. E a esposa deve estar disponível para o seu esposo quando ele desejar. Isso ambos em um consentimento mútuo. É o que Paulo ensina a vida conjugal do casal. Dentro do casamento, a união sexual deve ser natural, saudável, prazerosa para ambos, não somente durante o momento, mas durante toda a vida conjugal. A exemplo disso, nós temos o livro de Cantares. Cantares é uma canção de amor que honra o matrimônio. As alusões mais explícitas sobre sexo na Bíblia podem ser encontradas nesse livro, que muitas vezes tem sido criticado por causa da linguagem sensual, empregada pelo escritor, mas nada mais é do que um manual de lições, da intimidade da vida de um casal. Contudo, a pureza, a santidade do amor representado nesse livro são muito necessários nos dias de hoje, nos quais o amor, o sexo e o casamento estão sendo banalizados. Cantares é um manual para estar restaurando, atiçando, e esclarecendo a intimidade sexual de um casal. Deus criou o sexo e a intimidade para o casal para serem desfrutados um pelo outro. Um marido e uma esposa honram a Deus quando amam e desfrutam essa intimidade também sexual. Nas quatro paredes, o casal se torna uma só carne. Eles estão ali honrando o casamento com o sexo diante de Deus. É amar, é ser feliz debaixo do consentimento divino. Cantares capítulo 1, versículo 2 diz: Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Essa vivida descrição de um relacionamento amoroso começa com a figura do próprio amor, que é melhor do que o vinho. Isso, traduzindo para nós, é melhor do que qualquer outro prazer. O prazer entre um homem e uma mulher no casamento faz com que aqueles que se amam sejam felizes. Já o texto em Atos capítulo 10, versículo de 9 a 16, nos ensina que não devemos interpretar mal ao chamar de comum aquilo que Deus criou e purificou. Podemos desfrutar o amor de Deus como Ele criou, como um presente, para nós, casados, e deleitar em todos os sentidos nesse presente que Deus deu desde o início da criação, quando Ele olhou para Adão. Não é bom que o homem esteja só, eu vou criar o casamento. E assim o fez. Há uma outra lição que podemos entender, que devemos sempre ter tempo para o nosso cônjuge. O homem ter tempo para a mulher ter tempo para o homem. Em Cantares, ainda no capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levanta-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo.
Olha, queridos, que textos lindos aí em Cantares. Aqueles que se amam celebram a sua alegria na criação e no amor. É o que o livro de Cantares sempre irá nos ensinar, enfatizar esses valores dentro do casamento. Deus criou o mundo, a beleza, a natureza, presenteou-nos com o amor, com o casamento, com o sexo e nos deu sentido para que possamos desfrutar deles. Nunca deixe os problemas, os conflitos ou assolações do tempo arruinar a capacidade de você se alegrar na sua vida conjugal diante de Deus. Tenha tempo para desfrutar aquilo que Deus criou e te presenteou. O casal precisa ter tempo para afetividade sexual, não descuidar de esfriar nessa área. Tenha na sua constância da vida conjugal sempre tempo para o relacionamento íntimo sexual conjugal. Ok? Uma outra lição: saiba pertencer e ser desejada ou desejado. Saiba se desejar e ser desejado. Observe o que está escrito em Cantares capítulo 10, versículos de 7 a 13. Diz assim, ó: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Quando o relacionamento amadurece, deve haver mais amor, mais liberdade, mais intimidade entre o casal. Aqui vemos que a jovem tomou a iniciativa de convidar o seu esposo para o amor. Muitas culturas têm estereótipos sobre o papel que o homem e a mulher devem desempenhar no ato sexual. Muitas culturas compreendem e entendem que só o homem tem que tomar iniciativa. Mas a Bíblia nos ensina que tanto o homem quanto a mulher pode tomar a iniciativa nesse relacionamento íntimo, sexual, conjugal, tanto o homem quanto a mulher. Porém, a segurança do verdadeiro amor dá a ambos os cônjuges a liberdade de tomar a iniciativa e exprimir os seus sentimentos e os seus desejos. Ambos uma só carne. Então, tanto o homem quanto a mulher podem tomar iniciativa e se amarem e oferecer isso diante de Deus. A esposa deseja seu marido, tome iniciativa, seja feliz. O marido deseja a esposa, tome iniciativa e seja feliz. O mesmo no caso do marido, né? O mesmo no caso da esposa. Não há desejo nem espaço para outras pessoas, somente eles dois se completam. No casamento deve haver tal amor mútuo e dedicado à fidelidade conjugal. Isso seja uma máxima, né? Muito importante na vida do casal, ok? Uma outra lição que podemos extrair, né, nesse sentido, nesse tema: elogie sempre o seu cônjuge nos grandes e pequenos gestos. Elogie sempre. Olha, vamos ler agora outros textos de Cantares, muito importante também dentro desse aspecto. Cantares capítulo 4 e Cantares capítulo 5. Olha o que diz Cantares 4, do 1 ao 7. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Observe esse texto como é interessante. Como espectadores, é possível que fiquemos embaraçados ao ler essa passagem, né? Onde os amantes aqui nesse texto estão expondo a sua intimidade, né? A gente lê assim, fica aqui um meio sem jeito, mas no êxtase do seu amor, eles se elogiam, né? Mutualmente, eles usam belas imagens de linguagem.
e se elogiam no momento da sua intimidade, né, no casamento. As suas palavras podem ser estranhas para os leitores, né, de uma cultura diferente, porém o intenso sentimento de amor e de admiração desse casal de cantares são universais. Qualquer casal pode expressar, elogiar a sua esposa, elogiar o seu marido no momento da sua intimidade, né? Tecer os seus sentimentos ali através da ação física, mas também do sentimento prático falado. Comunicá-los através de palavras, ações. Isso fortalece qualquer relacionamento. Não tenha vergonha de elogiar o seu marido, não tenha vergonha de elogiar a sua esposa, né? A Bíblia incentiva a isso. E quem não gosta de um belo, lindo, sadio, puro, verdadeiro elogio, né? Para refletirmos mais sobre este assunto, precisamos entender que sexualidade é um dom criado por Deus e não invenção humana. Embora a palavra sexo não apareça na Bíblia, a linguagem bíblica descreve o plano de Deus para o comportamento sexual humano. Inclusive, queridos, para a geração de uma boa descendência, aí vem o prazer sexual no casamento. O sexo foi planejado pelo Criador como um presente especial que permite o marido ou a esposa expressarem a sua unidade num amor íntimo, exclusivo deles. Os impulsos sexuais são dados por Deus como meio de atingir o êxtase natural mais elevado que o corpo humano pode experimentar. E isso foi um presente que Deus deu para nós vivermos no casamento. Então, isso precisa ser vivido, e agradecido, por Deus. E sempre colocando, o seu casamento, a sua intimidade sexual no altar de Deus. Nós, maridos, e vocês, esposas, aprendamos a arte, dessa ação no amor, uma arte que o mundo está apagando, que está sendo perdida, a arte física, a arte verbal. Aprenda a dizer palavras de amor que acariciam a alma do seu cônjuge, até mesmo naquele momento íntimo. Entenda e creia que o Senhor continua a ver o relacionamento sexual dentro da santidade do casamento como muito bom, e Ele abençoa o casal ali. Exalte-se no casamento as virtudes do seu cônjuge acima das virtudes dos outros, O seu marido é o melhor marido do mundo, a sua esposa é a melhor esposa do mundo, o seu casamento é abençoado, é usado, é honrado por Deus. Viva isso, pratique isso. Reserve momentos regulares, periódicos com seu cônjuge para revigorar e renovar esse romance em seu casamento. E que Deus sempre, sempre te abençoe. Não esqueça o namoro, antigo, que você tenha trazido o namoro para dentro do seu casamento. E você alegre a sua esposa e você alegre o seu marido. Procure em nossos canais outro assunto relacionado, e abençoe o seu casamento. Temos muitos assuntos e temas importantes a nível de vida conjugal, em nosso canal. Dê uma pesquisada e aprenda um pouco mais sobre esse abençoado assunto, ok? Espero ter orientado, esclarecido, te ajudado mais, na vida íntima, sexual, conjugal, diante dos parâmetros e da vontade de Deus, diante da nossa orientação bíblica. Ok? Então, pois bem, que Deus abençoe o teu casamento, a tua vida conjugal seja um altar diante de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no canal. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream.